Agora nós vamos falar das funções de confiança, das funções gratificadas, tá? Então, o que são funções gratificadas? São aquele plus de atribuições de direção, chefia ou assessoramento que pode ser inclusa num cargo efetivo ou num emprego público. Por exemplo, vamos pegar uma situação. Você tem um almoxarife. Você tem lá um cargo efetivo de almoxarife. Ou um emprego público permanente de almoxarife. Tá? E aí eu quero montar ele vai ter um auxiliar e eu quero montar um almoxarifado ali. Só que não comporta ter um cargo em comissão ali naquele local, tá? Então, o que eu coloco? Eu agrego uma função gratificada, que é o quê? Uma atribuição junto às atribuições do cargo efetivo dele, ele vai ter as atribuições de chefia do almoxarifado. Então, eu vou designar ele para essas atribuições a mais. O que são essas atribuições a mais? Ele vai comandar os serviços e os servidores lotados no almoxarifado. Então, ele vai continuar com as atribuições do cargo de almoxarife e agregar as atribuições da chefia do almoxarifado. Isso é o chamado função gratificada. E para isso, ele vai ganhar um plus remuneratório. Ele vai ganhar um pouco a mais, tá? Daquela atribuição. Agora, ele só pode ter essa atribuição, essa função gratificada, porque ele ocupa o cargo de almoxarife. Eu não posso dar essa função gratificada de chefe do almoxarifado para alguém que não atua no almoxarifado. Tá? Isso é uma função gratificada. O clássico da função gratificada, né? Então, ele, por exemplo, ele pode ser um motorista que é chefe dos motoristas. Só que eu não posso ter essa função gratificada desse tipo se a pessoa for única no setor, tá? Eu tenho um motorista e dou uma função para ele ser chefe dos motoristas. Aí não tem lógica isso, né? Elas também são criadas através de lei, tá? E exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, ele tem que ter um cargo efetivo para ter uma função gratificada, tá? Agora, existem outros tipos de função de confiança que é, por exemplo, eu posso criar uma função gratificada para a pessoa fazer parte da comissão de licitação, para a pessoa fazer parte da comissão de processo administrativo disciplinar, tá? Então, ele pode ter uma função gratificada para esse tipo de atividade, tá? Por quê? Porque essa atividade, ela complementa as atribuições do cargo dele, tá? Só que elas sempre vão ter que ter característica de direção, chefia e assessoramento. Elas não podem ser atividades administrativas e operacionais, tá? Então, a gente tem essa questão. Alguma dúvida? Pode ter. Porque, por exemplo, se ele faz parte da comissão de licitação e as reuniões são realizadas durante o expediente, ele já está recebendo. Porque, normalmente, quando ocorre dele receber alguma coisa, ele não está recebendo pelo tempo dele. Ele está recebendo pela responsabilidade a maior. Tá? A função gratificada, geralmente, ela implica em
em, em maiores responsabilidades. As atribuições geram maior responsabilidade e não necessariamente horário de trabalho. Tá? É por isso. Se ela já tem dentro das atribuições dela aquelas atribuições que ela vai executar na comissão, não há por que você pagar mais. Porque ele já está executando ele já prestou concurso para fazer aquilo, né? Entendeu? A função gratificada, ela só tem lógica se for algo a mais. Se não for algo a mais do que o cargo efetivo já realiza, não tem porquê, né? Por exemplo, normalmente não, tá? Porque ele tem que ter uma motivação para não aceitar, tá? E essa motivação, ela tem que ser válida, né? Não pode ser eu não quero participar. Tem que ter uma motivação correta, né? Por exemplo, eu não posso participar porque eu tenho interesse, sei lá, há um conflito de interesses. Aí, apesar que se tiver conflito de interesse com o servidor, você tem que abrir processo administrativo, né, contra ele, né? Porque é irregular, né? Tem algum problema mais sério aí, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essas questões, tá? Mas recusar, ele não pode recusar só porque não quer. Agora, normalmente a recomendação é a seguinte: antes de fazer uma designação de alguém para uma função gratificada, consultar a pessoa para ver se ele quer, né? Tá? Porque às vezes resolve, às vezes tem indicação de outro, né? Alguma situação assim mais organizada, né? Oi? Às vezes o servidor não quer, né? Mas ele não pode recusar do nada, né? Ele tem que ter uma motivação para fazer a recusa. Tá? Bem, vamos lá. Agora eu vou falar rapidamente aqui dos agentes políticos, tá? Quem são os agentes políticos, tá? Bem, os agentes políticos são titulares dos cargos estruturais à organização política do país. Por exemplo, no município, quem são os agentes políticos? O prefeito, o vice-prefeito, secretários municipais e os vereadores. No município são esses 4 que são os agentes políticos, tá? Então você tem essa questão. O vínculo deles é de natureza política e não profissional, tá? E a relação jurídica é de natureza institucional. Então, por exemplo... Oi? Quem? O presidente da Câmara, ele já é vereador. Ele já é um agente político, tá? Porque o agente político é o vereador. O presidente da Câmara é uma consequência dele ser vereador, tá? Mas ele é um agente político também. E o vínculo é de natureza política não profissional. Inclusive, eles não recebem vencimento nem salário. Eles recebem subsídio, tá? Que é um valor único, tá? Que não pode ser acrescido de nenhuma outra parcela remuneratória, tá? Tanto é que você, não sei aí, mas você pode ver que eles não podem nem receber diária de viagem. Quando eles vão viajar, é algum servidor que tem que pegar a diária para eles, porque não pode aparecer no nome deles a diária de viagem, tá?
Do vereador e do presidente da Câmara não pode, tem do prefeito nem de ninguém. Tá? Então eles têm, e o vínculo deles é de natureza política. Então, por exemplo, eles não vão responder processo administrativo, disciplinar. Por exemplo, se eles cometerem alguma infração no exercício do cargo, eles vão responder de outra maneira. Eles vão responder diretamente ao órgão político. No caso, por exemplo, responde à própria Câmara Municipal, né? Tá? No caso do município. E ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, que eles respondem. Não se abre processo administrativo por infração disciplinar, tá? De agente político. Tá? Agora, eles têm as atribuições deles, que geralmente está na legislação que criou o órgão, tá? A legislação que cria, por exemplo, a estrutura organizacional da prefeitura, a estrutura organizacional da Câmara Municipal, das secretarias municipal, é que traz as atribuições de cada um desses órgãos, tá? Os exercentes de mandato eletivo fazem jus ao denominado 13º salário e terço de férias, desde que previsto no ato fixatório. Então, por exemplo, quando tem a fixação do subsídio, essa lei pode trazer a possibilidade dele receber 13º e terço de férias, tá? O agente político, menos o vereador, porque o vereador ele pode receber 13º? Pode, mas ele não pode receber terço de férias, porque vereador não tem férias. Vereador tem um recesso, e aí ele recebe o subsídio enquanto ele está em recesso. Agora, prefeito e secretário municipal têm direito a férias, tá? Então eles podem receber terço de férias, tá? Então, essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2017. Desde 2017 que pode ter isso. Mas tem que estar previsto no ato fixatório. Tá? Se não tiver... O subsídio é sempre fixado em um mandato para o subsequente. Então, por exemplo, o ano que vem, ou no máximo até o outro ano, porque ele tem que ser fixado antes das eleições. Tá? A Câmara vai fixar, por resolução, o subsídio dos vereadores e, por lei, o subsídio do prefeito e dos secretários municipais. Tá? E essa lei ela é de competência da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal, o presidente da Câmara, coloca ela em votação e, se tiver previsto nessa lei, que é o ato fixatório, a possibilidade do pagamento do 13º e do terço de férias, não tem problema nenhum, eles vão receber. Se não, sim. Agora, muitas vezes, uma coisa que tem acontecido bastante é não haver fixação de um mandato para o outro, né? Às vezes pega uma legislação que já existe e mantém ela, não faz um novo ato fixatório, não altera valor nem nada, né? Agora, pode ser feito todo ano, não tem problema nenhum isso, tá? Só que tem que ser feito antes da eleição. A fixação dos subsídios dos agentes políticos. Tá? Não pode ser feito depois do período eleitoral. Certo?